Olá, me chamo Dário, estudante do curso de Psicologia da Universidade de Franca, São Paulo, juntamente com os alunos Andrew, Leonardo, Maria Gabriela e Vanessa, da disciplina História da Psicologia, com a supervisão da professora Arari Helena Stort. Falaremos sobre a psicologia e ciência, origem e inter-relações e conflitos no Brasil. E a primeira pergunta: psicologia é ciência? Sim, a psicologia está fundamentada por métodos científicos baseados em fatos empíricos, experimentações e análises teóricas sobre os processos da mente, do comportamento humano, portanto, trata-se de uma ciência. A psicologia não é senso comum e não pode assumir qualquer tipo de dogmatismo, visto que compreende e explica os fenômenos humanos a partir de modelos e teorias consistentes, com o compromisso de apresentar respostas que contribuam com transformações individuais e sociais. E o fazer psicológico submete-se a atendimentos baseados em estudos científicos que garantam a segurança, a dignidade e a integridade ao usuário do serviço de psicologia, cumprindo-se o dever fundamental de que o psicólogo deve exercer sua função sob condições de trabalho eficiente, de acordo com os princípios e técnicas reconhecidas pela ciência, pela prática e pela ética profissional. Tudo isso baseado e norteado pelo Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia, que formam junto um sistema de conselhos. E o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são normatizados pela Lei 5.766, de 20 de dezembro de 71, e regulamentada pelo Decreto de 79.882, de 77. A lei define que os conselhos são dotados de personalidade jurídica, de direitos públicos, autonomia administrativa e financeira. O Conselho Federal de Psicologia é um órgão supremo dos conselhos regionais, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal. Até Handit, a psicologia era uma ramificação da filosofia. Por isso, são campos do conhecimento que conversam bastante entre si. Sendo assim, podemos considerar qualquer autor que foi importante para a filosofia um autor importante para a psicologia. Até mesmo alguns autores que são da Idade Média, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, apesar desses falarem da alma a partir de uma perspectiva mais religiosa. Contudo, as maiores contribuições surgiram após o Renascimento, onde a ciência começou a prosperar, já que a Igreja passou a exercer menos poder sobre os povos, sua influência foi diminuindo. Podemos citar René Descartes, Thomas Hobbes e John Locke, que passaram a criticar a visão dualista de mundo, corpo e alma. Esta nova visão possibilitou que outros estudiosos pudessem compreender a psicologia de uma maneira diferente, tornando-a um campo de saber distinto. No século XIX, a psicologia se tornou uma ciência de fato e diversas áreas diferentes foram surgindo, todas buscando uma maneira de explicar comportamentos, sentimentos, emoções e reações. A psicologia é um amplo campo do conhecimento que possui diversas teorias que buscam explicar o homem de uma maneira diferente. Por exemplo, o behaviorismo fala de comportamento, a psicanálise de inconsciente, a psicologia social possui um outro foco, etc. Não é possível falar em psicologia sem considerar sua bagagem filosófica. A psicologia foi bastante tempo um campo do saber bastante abstrato, muito ligado à espiritualidade e a conceitos do senso comum, ou até mesmo uma filosofia. Porém, tudo isso mudou no ano de 1879, quando Wilhelm Handit fundou seu laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig. A partir dos trabalhos e estudos realizados por Handit e seus colaboradores nesse laboratório, a psicologia passou a ser considerada uma ciência de fato. Hoje, a psicologia é uma ciência muito estudada e difundida mundo afora, apesar de ainda sofrer algumas críticas, pois um de seus objetivos de estudo é a subjetividade, um conceito bastante abstrato. Em seu laboratório de psicologia experimental, Handit foi capaz de consolidar seu projeto de uma psicologia científica livre de especulações metafísicas a priori. As principais áreas de pesquisa desse laboratório eram
intensidade das sensações, sensações táteis, psicologia do som, sensações de luz, gustação, olfação, percepções espaciais, cursos das representações, estética experimental, processos atencionais, sentimentos e afetos, processos de associação e memória, entre outros. Handit estudou a consciência e, para isso, fez uso de métodos experimentais das ciências naturais. Para ele, a consciência era ativa e não estática, sendo capaz de organizar seu próprio conteúdo. Sendo assim, como Schultz aponta, o estudo separado dos elementos, do conteúdo ou da estrutura da consciência proporcionaria apenas o ponto inicial para a compreensão dos processos psicológicos. O laboratório de Handit não foi apenas importante para que a psicologia deixasse de lado ideias que afirmavam ser a alma dos homens, a sede da vida psíquica, dessa forma tornando-se uma ciência experimental. Nesse laboratório, muitos psicólogos se formaram e consolidaram a cada dia a cientificidade desse campo do saber. Em suma, consideramos que a psicologia se torna uma ciência a partir dos estudos de Wilhelm Handit, pois delimitou seu campo de estudo, diferenciando-a de outras áreas do conhecimento, e definiu seu objeto de estudo, o comportamento, a vida psíquica, a consciência. Formulou métodos de estudo desse objetivo e formulou teorias enquanto um corpo consistente de reconhecimentos na área. Nos primeiros anos da evolução da psicologia como disciplina científica distinta, Handit foi uma das pessoas mais influentes, pois determinou o objeto de estudo, o método de pesquisa, os tópicos a serem estudados e os objetivos da nova ciência. Bom dia a todos. Hoje vou falar um pouquinho sobre a origem da psicologia aqui no Brasil. Então vamos começar. Pré-história da psicologia no Brasil. Ela ocorreu entre 1830 a 1900. Até onde se sabe, o estudo da psicologia no Brasil começou com os médicos, em suas teses de doutorado, de cátedra e de verificação de títulos. Num primeiro momento, essas teses traziam conclusões de interesses para os filósofos e historiadores, mas também para o homem de cultura. A psicologia no Brasil ganhou força primeiramente no Rio de Janeiro. Os estudos de algumas faculdades de medicina tendiam para a neuropsiquiatria, a psicofisiologia e a neurologia. Contudo, a psicologia já era analisada em suas relações com esses campos de estudo e pesquisa. A psicologia no Brasil teve um desenvolvimento um pouco lento, mas foi se desenvolvendo aos poucos e no seu próprio ritmo. Ele estava tentando acompanhar assim, as outras psicologias dos outros países. E tem um exemplo que o psicólogo russo Sechenov, em meados de 1850, ele estava estabelecendo os fundamentos da psicofisiologia, traçando novos caminhos e alguns planos originais. E ele acabou influenciando vários países. Aqui no Brasil, quem defendeu a tese dele foi Guedes Cabral, e a principal foi Funções de Cérebro, em 1876. E nesse cenário assim da psicologia, para vocês perceberem como a gente estava aqui no Brasil, na Alemanha o Wundt estava criando um laboratório de psicologia, né, o primeiro do mundo. E aqui no Brasil começou a ter algumas teses, não copiando ele, mas com inspirações nele, assim. Só que depois de 10 anos, teve o José Estelita, ele começou a defender algumas teses do Wundt, de percepção e de representação. E aí, um tempo depois, em 1891, o Odilon Goulart, ele escreveu o primeiro trabalho aqui no Brasil de psicologia clínica, que foi Estudo Psicoclínico da Afásia, já no campo da memória. O primeiro trabalho brasileiro surgiu em 1894, quando Alberto Seabra defendeu a tese A Memória e a Personalidade. No meio dessas pesquisas todas que eu estava fazendo, teve um nome que me chamou muita atenção, que foi o Henrique Rocho. Para mim, na minha opinião, ele foi uma das pessoas mais importantes assim para esse início da psicologia aqui no Brasil. Mas para continuar essa linha de pensamento, eu estou tentando fazer
como estava a psicologia no mundo e depois como meio que ela chegava aqui no Brasil. Então, nesse cenário, eu vou falar um pouco do Ivan Pavlov, que em meados de 1900 ele iniciou alguns estudos que dariam origem ou base para o behaviorismo. E ele teve muita influência no campo científico e depois que ele começou a trabalhar com isso, foi surgindo muito conteúdo para a psicologia mesmo. E inclusive criação de escolas, faculdades de psicologia. Mas enfim, a psicologia experimental chegou aqui no Brasil e foi o Henrique Roxo, ele era médico psiquiatra e ele foi o principal nome dessa psicologia experimental aqui no Brasil. Ele defendeu o primeiro trabalho de psicologia experimental, que foi Duração dos Atos Psíquicos, e ele apresentou uma posição extremamente atual. Ele propôs que a psiquiatria tinha por prepodêutica a psicologia científica. Henrique Roxo também foi o primeiro a orientar aqui no Brasil os estudos práticos com testes usando as provas de Binet-Simon no Hospício Nacional. Foi ele o organizador do Laboratório de Experimentação Psicológica, junto à Cátedra de Psiquiatria. Dele partiram também a ideia e o esforço de associar a psicologia experimental à neurologia e à psiquiatria. Então, quando eu li sobre ele, assim, eu fiquei bem feliz, assim, e fiquei bem interessado, e eu achei que ele foi muito rico para a psicologia aqui no Brasil. Então é isso, muito obrigado, essa foi a minha parte. Bom dia! Hoje irei falar um pouco sobre a psicologia durante o período da ditadura militar. Com a Lei 4.119 e o Decreto 53.464, a profissão de psicologista, nome dado aos profissionais da época, foi finalmente regulamentada. Mas como a psicologia sobreviveria a um momento tão difícil? Em 1971, foi criado o Conselho Federal de Psicologia, sob tutela do governo militar. Temendo reações, muitos psicólogos foram coniventes aos acontecimentos da época. Aqueles que se vincularam a movimentos contra a ditadura foram perseguidos e mortos. Os efeitos da ditadura foram imensos, deixaram sequelas em inúmeras pessoas. A psicologia finalmente abandonou seu passado obscuro. Atualmente, psicólogos fazem de tudo para promover a paz, respeitam o CFP e o Código de Ética, para impedir o mau uso da profissão como outrora. Termino meu trabalho com uma citação de Fabiola Figueiredo da Silva: que a psicologia não se esqueça de suas memórias e que se fortaleça ainda mais como ciência e profissão, de forma a contribuir para a melhoria de diversos setores da sociedade, que possa sempre refletir acerca de sua realidade, resgatando também sua história, de forma a participar de mudanças que beneficiem toda a população, que além de estudar a existência humana com sensibilidade e rigor, possa contribuir em sua dignidade, respeito e valorização. Para finalizar, deixamos também as referências bibliográficas tanto no vídeo quanto na descrição. Assim vocês podem consultar o material que utilizamos para fazer esse trabalho. Espero que todos tenham gostado e entendido o que queríamos passar, e o nosso grupo agradece imensamente a atenção de todos vocês.